Você sabia que a psicologia e a matemática por trás de juntar os primeiros R$ 1.000 é exponencialmente mais difícil do que os próximos 10.000? Assim como juntar os primeiros 10.000 é muito mais difícil do que juntar os 20.000, que é muito mais difícil do que juntar 40.000. Isso é ciência pura e fria, e a maioria das pessoas nunca entende isso. E é exatamente por isso que passam a vida inteira quebradas. Mas antes de entrarmos na matemática que prova esse ponto, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você pensa em pessoas ricas, o que vem à mente? Talvez alguém que nunca teve problemas com dinheiro, que sempre soube naturalmente economizar e investir, ou alguém que nasceu em berço de ouro, ou até alguém que estudou muito, passou em medicina e agora possui um salário de 25 mil por mês. Mas aqui vai uma verdade que talvez você não saiba. A diferença entre quem constrói riqueza e quem não constrói tem muito pouco a ver com quanto ganha, e tudo a ver com entender as forças psicológicas que trabalham contra você. Seu cérebro é literalmente programado para sabotar seu sucesso financeiro. E eu não estou exagerando. Neurocientistas estudaram isso profundamente. Existe algo chamado desconto temporal, que é um jeito técnico de dizer que seu cérebro valoriza recompensas imediatas muito mais do que benefícios futuros. Pensa assim, seu cérebro acha gastar R$ 100 num jantar hoje à noite extremamente tentador, mas guardar os mesmos R$ 100 para uma versão futura de você mesmo parece tão empolgante quanto estar na fila do SUS. Mas o que deixa tudo isso interessante é que o mecanismo psicológico que faz juntar os primeiros R$ 1.000 parecer impossível é exatamente o que faz acumular os próximos 10.000 parecer fácil. Só que você precisa aprender a trabalhar com ele e não contra ele. Nesse vídeo, vou destrinchar as barreiras mentais que te mantêm preso e mostrar como transformar seu cérebro em sua ferramenta mais poderosa para construir riqueza, em vez do seu maior inimigo financeiro. Então vamos lá. A primeira barreira que você enfrenta é o que os psicólogos chamam de efeito do dinheiro da casa. Seu cérebro literalmente trata o dinheiro de forma diferente dependendo de como ele foi obtido. Por exemplo, o dinheiro que você ganha no trabalho parece pesado, importante e difícil de gastar. Mas aquele dinheiro que você encontra no bolso da calça da semana passada, o reembolso do imposto de renda ou os R$ 50 que a sua avó te deu no Natal, esse dinheiro parece diferente. Seu cérebro o classifica como dinheiro de brincadeira e você tem muito mais chances de torrar em algo inútil. É por isso que a maioria das pessoas nunca constrói riqueza, mesmo ganhando bem. Elas categorizam o próprio dinheiro de maneiras que sabotam o próprio sucesso. Cada real deveria ser tratado da mesma forma, independentemente de onde veio, mas o seu cérebro vive fazendo essas contas mentais distorcidas que te mantêm quebrado. E então, existem os roteiros mentais sobre dinheiro, enterrados no seu subconsciente. Essas são crenças sobre dinheiro que foram programadas na sua cabeça quando você era criança e estão controlando a sua vida financeira hoje, quer você perceba ou não. Talvez você tenha crescido ouvindo seus pais brigando por causa de dinheiro, então o seu cérebro passou a associar ter dinheiro com conflito e estresse. Ou talvez tenha ouvido tantas vezes frases como "a gente não pode comprar isso", que o seu cérebro passou a acreditar de verdade que você não é o tipo de pessoa que pode ter coisas boas. Ou quem sabe, você cresceu em uma casa onde dinheiro nunca era assunto, e aí desenvolveu uma vergonha estranha de sequer pensar em construir riqueza, como se querer segurança financeira te tornasse ganancioso ou superficial. Esses roteiros invisíveis tomam decisões financeiras por você todos os dias, e a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber que eles existem. Agora vem a parte realmente perturbadora. Seu cérebro foi programado pela evolução para te manter vivo, não para te deixar rico. Por milhares de anos, os humanos que sobreviveram foram aqueles que pegavam recursos imediatos sempre que podiam, porque não havia garantia de que esses recursos estariam disponíveis no dia seguinte. O seu cérebro ainda opera com esse software ancestral, que prioriza a gratificação instantânea em vez do planejamento de longo prazo. Então, quando você tenta economizar, está lutando contra milhões de anos de programação biológica. Seu cérebro está gritando para você gastar agora em algo tangível, porque e se amanhã não tiver comida? E se o abrigo desaparecer? E se essa oportunidade nunca mais aparecer? É totalmente irracional no mundo moderno, mas o seu cérebro não sabe disso. E é por isso que juntar os primeiros R$ 1.000 parece uma batalha gigantesca. Você não está só lutando contra a sua renda ou contra as suas circunstâncias. Você está lutando contra a sua própria biologia. Cada vez que você escolhe guardar dinheiro em vez de gastar, está indo contra todos os instintos que o seu cérebro desenvolveu ao longo de milênios. E ele vai lutar com você a cada passo do caminho. Só que aqui a história começa a ficar interessante.
Quando você atinge certos pontos psicológicos, algo muda. Seu cérebro deixa de enxergar o ato de poupar como privação e passa a ver como conquista. Os mesmos mecanismos psicológicos que antes trabalhavam contra você, de repente se invertem e passam a trabalhar ao seu favor. E as pesquisas sobre isso são simplesmente fascinantes. Existe algo chamado autoeficácia, que basicamente é a sua crença na própria capacidade de ter sucesso em algo. Quando você não tem nenhum dinheiro guardado, a ideia de juntar 10 mil parece completamente impossível. O seu cérebro nem consegue imaginar isso acontecendo, então ele simplesmente nem tenta. Mas quando você alcança os primeiros R$ 1.000, algo muda. De repente, o seu cérebro tem a prova concreta de que você é o tipo de pessoa que consegue guardar dinheiro. E isso não é só psicologia positiva, é uma mudança de comportamento comprovada e mensurável. Pessoas que conseguem guardar os primeiros R$ 1.000 têm uma probabilidade exponencialmente maior de juntar os próximos 1.000 do que aquelas que nunca economizaram nada. É como se seu cérebro reescrevesse toda a história sobre quem você é e do que é capaz. E tem outro ponto. Aquele primeiro 1.000 depende quase totalmente do seu comportamento, da sua capacidade de gastar menos do que ganha. Mas depois que você já tem dinheiro guardado, o crescimento composto começa a trabalhar ao seu favor. Mesmo com rendimentos pequenos, o seu dinheiro começa a gerar mais dinheiro, que por sua vez gera ainda mais dinheiro, criando um ciclo que se acelera com o tempo. Deixa eu mostrar exatamente como isso funciona com números reais. Imagine que você decide guardar R$ 100 por mês, porque é o que você consegue. Eu sei, você talvez esteja pensando que R$ 100 parecem 100 mil quando olha para o seu orçamento atual. Mas segura aí, porque a matemática vai te surpreender. Com R$ 100 por mês, você leva exatos 10 meses para juntar os primeiros R$ 1.000. São 10 meses dizendo não para coisas que você quer, 10 meses se sentindo como se não estivesse saindo do lugar, 10 meses ouvindo seus amigos acharem que você enlouqueceu porque não quer mais sair para beber depois do trabalho. Esses 10 meses parecem uma eternidade, porque o seu cérebro fica te lembrando o tempo todo de tudo que você poderia estar comprando. Mas é aqui que as coisas começam a mudar. Os mesmos R$ 100 por mês, depois que o dinheiro começa a trabalhar para você, se comportam de forma completamente diferente. Digamos que você continue guardando R$ 100 por mês, mas agora investindo com um retorno de 12% ao ano. Nada mirabolante, um retorno totalmente possível de se obter. O seu segundo 1.000 vai levar 9 meses em vez de 10. Essa diferença parece pequena, mas o padrão já começou. O terceiro 1.000 leva 8 meses e meio, o quarto um pouco menos de 8 meses. E quando você estiver juntando para chegar aos 10 mil, cada 1.000 adicional vai levar menos de 6 meses. Só que eu quero que você perceba que agora não estamos mais falando apenas de tempo, e sim do fato de que seu dinheiro está literalmente trabalhando mais do que você. Enquanto você dorme, enquanto está no trabalho reclamando do chefe, enquanto maratona uma série na Netflix, seus investimentos estão gerando lucro. Quando você chega a R$ 10.000 investidos, acontece algo impressionante. Seus rendimentos já estão fazendo uma parte significativa do trabalho pesado. Com 12% ao ano, esses 10 mil geram 1.200 por ano, sem você fazer absolutamente nada. Agora é como se você estivesse economizando R$ 200 em vez de 100. E é nesse ponto em que o seu cérebro começa a entender o jogo. Você passa a olhar o saldo da sua conta de investimentos, não com frustração, mas com uma empolgação real. Começa a ver os ganhos mensais e pensar: caramba, isso realmente está funcionando. E os mesmos mecanismos psicológicos que antes faziam economizar parecer impossível, agora fazem poupar parecer viciante. É nesse momento em que as pessoas começam a fazer coisas que parecem loucura para os amigos quebrados. Procuram formas de aumentar o valor que investem por mês, ficam animadas com bônus no trabalho, não para gastar, mas para investir, e passam a ver as saídas para bares não como um prêmio, mas como oportunidades que estão abrindo mão. O cérebro se reprogramou completamente. Antes, economizar parecia se privar de algo. Agora, gastar é o que parece te privar da riqueza que você poderia ter no futuro. Essa virada na sua mente é tão poderosa que pode mudar completamente a sua vida financeira. É como se, de repente, você entendesse um segredo que o resto do mundo ainda não descobriu. E aqui vem a parte mais interessante. Quanto mais dinheiro você tem trabalhando para você, menos dependente você se torna das suas próprias contribuições. Lembra que economizar R$ 100 por mês parecia quase impossível? Pois bem, quando você tem 50 mil investidos, com um retorno de 12% ao ano, esse dinheiro gera cerca de 6 mil por ano sozinho. Isso é 5 vezes o valor que você economizava em um ano inteiro, acontecendo automaticamente. Nesse ponto, você poderia literalmente parar de investir e ainda assim ver seu patrimônio crescer. Só que a maioria das pessoas não para aqui. Elas ficam tão empolgadas ao ver o patrimônio aumentar que começam a investir ainda mais. Elas percebem que não estão apenas acumulando dinheiro, estão construindo liberdade.
E é aqui que entra um ponto fundamental: entender o que o dinheiro realmente representa. Muita gente acredita que ele serve apenas para comprar coisas, mas as pessoas ricas entendem que o dinheiro serve para comprar escolhas. Quando você não tem nenhuma reserva, você também não tem escolha nenhuma. Você aceita o emprego que aparece e não o que quer. Você mora onde consegue pagar, não onde gostaria de viver. Você toma decisões com base no que dá para bancar nesse mês e não no que é melhor para o seu futuro. Mas quando você tem 10, 20 ou 50 mil guardados, o cenário muda. Agora você tem opções. Pode correr riscos que uma pessoa quebrada não pode. Pode pedir demissão do trabalho que odeia porque tem uma reserva. Pode investir em si mesmo, abrir um negócio ou até aproveitar oportunidades que exigem um capital inicial. É por isso que se diz que juntar os primeiros 100 mil reais é a parte mais difícil. Não só pelos juros compostos, embora isso ajude muito, mas pela mudança de mentalidade que acontece quando você prova a si mesmo que é capaz de construir riqueza. A maioria das pessoas nunca vive essa virada, porque desiste justamente na fase inicial, quando os resultados ainda parecem pequenos. Olham o extrato e pensam, isso não está funcionando, mas elas não percebem que estão a poucos meses de um ponto de inflexão, um momento em que as coisas realmente aceleram. Quem passa dessa etapa entende que construir riqueza não exige sacrifícios eternos, exige consistência, pequenos esforços mantidos por tempo suficiente até que o crescimento composto assuma o controle e o dinheiro comece a trabalhar mais do que você. E outra coisa, há um ponto que raramente é mencionado quando se fala sobre o poder dos juros compostos. O verdadeiro impacto não está apenas na matemática, mas na forma como isso transforma o seu comportamento quando você vê funcionando na prática. As pessoas que constroem riqueza de verdade não apenas guardam dinheiro e seguem a vida, elas começam a se interessar de verdade pelo processo, querem entender onde podem melhorar, onde estão perdendo dinheiro sem perceber e como podem fazer o dinheiro trabalhar um pouco mais a cada mês. Passam a olhar para taxas, tarifas e impostos com outro olhar, não por obsessão, mas por consciência. Entendem que pequenas diferenças, com o tempo, fazem um impacto enorme e pouco a pouco começam a tomar decisões pensando no que vai construir liberdade no futuro, não apenas no que parece mais confortável agora. Quando você entende o valor do tempo e o efeito do acúmulo, passa a ter mais cuidado com tudo que faz, com o tempo que gasta, com o que consome, com o que adia. As escolhas deixam de ser automáticas e passam a ter um propósito. Agora, outra coisa que eu quero que você entenda é por que é tão difícil mudar seus padrões de consumo. A verdade é que a maioria dos gastos não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com emoção. A pessoa gasta mais de 500 reais por mês com almoço fora porque odeia o trabalho, e aqueles 40 minutos são o único momento bom do dia. Compra roupas que não precisa porque as compras dão uma descarga de dopamina numa rotina sem graça. Sai pra bar todo final de semana gastar o que não tem porque se sente sozinha. E gastar dinheiro parece a única forma de ter uma vida social. Entender isso é essencial, porque você não resolve um problema emocional com uma solução matemática. Dizer pra alguém que gasta pra se sentir feliz parar de gastar é como dizer pra quem está se afogando é só sair da água. Ignora completamente a raiz do problema. É por isso que juntar os primeiros 1.000 reais é tão desafiador psicologicamente. Você não está apenas mudando o jeito de gastar, você está mudando sua relação com o dinheiro e com as emoções. Está aprendendo a encontrar satisfação na gratificação adiada, em vez do prazer instantâneo. Está literalmente reprogramando décadas de condicionamento que te ensinaram que gastar é igual a se sentir melhor. As pessoas que conseguem fazer essa transição não o fazem apenas por força de vontade. Elas substituem hábitos de gasto por hábitos de investimento que oferecem a mesma recompensa emocional. Por exemplo, em vez de se empolgar com uma compra nova, elas se empolgam ao ver o saldo dos investimentos crescerem. Em vez de se sentirem bem por gastar 150 reais num jantar, elas se sentem bem por investir 150 reais a mais na carteira. Essa virada psicológica é tão poderosa que muitas vezes acontece sem que a pessoa perceba. De repente, ela está olhando para o extrato da corretora e percebe que ficou mais feliz com o lucro de 200 reais do que ficaria gastando 200 reais em uma roupa nova. É nesse momento em que construir riqueza deixa de parecer um sacrifício e passa a parecer um jogo que você está vencendo. E aqui entra a parte mais incrível, a matemática absurda no melhor sentido possível. Com 30 mil investidos, o dinheiro já rende R$ 3.600 por ano a 12% ao ano. Nesse ponto, seus investimentos já geram mais renda passiva do que a maioria consegue economizar com o próprio salário ativo. Você criou, essencialmente, um emprego de meio período que nunca tira folga, nunca fica doente e trabalha 24 horas por dia. Com 60 mil investidos,
os rendimentos chegam a 7.200 por ano, enquanto você dorme. Isso é quase o que a maioria das pessoas gasta com café, almoço e pequenos impulsos juntos. Ou seja, o seu dinheiro está literalmente bancando parte do seu estilo de vida e ainda está crescendo. Então é isso, juntar os primeiros R$ 1.000 não é mais difícil por causa da matemática, mas sim porque você está lutando contra milhões de anos de programação biológica enquanto constrói novas conexões psicológicas. Mas depois que você atravessa esse ponto, os juros compostos e o seu cérebro passam a trabalhar juntos, e construir riqueza se torna quase automático. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Se ficou até aqui, comente suco de manga. Meu nome é Felipe e nos vemos na próxima.